Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 32, que diz: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. A verdade prática diz que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer ou não quer se arrepender, seu juízo é sem misericórdia. Então os objetivos dessa nossa lição, que são 3, primeiro, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Terceiro, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Então, por que ocorreu o juízo contra Sodoma e Gomorra? A palavra-chave é juízo. Valdecir, o que é juízo? Juízo é um ato de julgar, também entender, avaliar, comparar e tirar as conclusões, que vem de julgamento. O Salmo 7, verso 11 diz que Deus é um justo juiz. Então, se ele entrou com juízo, se ele derramou o seu juízo sobre alguma pessoa, sobre alguma cidade, sobre algum país, sobre alguma localização geográfica ou sobre pessoas de um modo geral, ele é justo. Pode ter certeza que ele está fazendo depois de ter avaliado, depois de ter entendido a situação, depois de ter tirado as suas conclusões. Ele não chega e vai entrando com juízo assim do nada. Então sempre tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa. O primeiro tópico fala sobre os anjos. Anjos visitam Abraão. Não sei por que você está fazendo assim quando fala anjos, porque um deles não era anjo. Você vai ver no decorrer da nossa lição. O primeiro subtópico fala sobre Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Então Gênesis capítulo 18, ele tem início com a visitação do Senhor a Abraão. Pode ver que a própria revista está dizendo que é o Senhor que está visitando Abraão, e nos títulos, subtítulos, ela fala que são anjos. Então Gênesis capítulo 18, versículo 1 vai dizer assim: apareceu o Senhor. Aqui Senhor é o tetragrama, tá bom? Aqui é o nome de Deus. Então o próprio Deus apareceu para Abraão aqui, ó. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Então, um momento glorioso que aconteceu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer. O que era? A destruição de Sodoma e Gomorra. Quando aqui fala sobre no maior calor do dia, indica que a visitação se deu por volta do meio-dia. Ou seja, o maior calor do dia é o meio-dia, que é a hora que o sol está estralando mesmo, né? Então no Antigo Oriente esse era um momento em que as pessoas elas costumavam comer e descansar. Comer e tirar aquele cochilinho da tarde. Então era um horário que se evitava viajar, evitava sair de casa. Por quê? Por causa do calor que era intenso. Mas o Senhor, ele não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo na sua direção. Gênesis capítulo 18, versículos de 2 a 4. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Irmão, isso aqui não é sinal de adoração não, tá? Esse ato parece estranho para nós, mas era um gesto de hospitalidade comum lá no Oriente, principalmente nessa época, né? Hoje eu não sei se é assim, mas naquela época era dessa forma. Versículo 3, e disse, meu Senhor. Você está vendo que interessante? Olha como que Abraão conhecia Deus. Presta atenção, ele viu 3 homens vindo na sua direção. Ele se inclinou e ele disse assim, meu Senhor. Ué, mas não eram 3? Por que ele falou meu Senhor no singular? Olha só, então Abraão conhecia, né? Se agora, eu quero que você guarde isso aqui, que lá na frente eu vou trazer de volta a sua memória, tá? Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Versículo 4. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. Então está vendo como que Abraão era hospitaleiro. Então ele recebeu as pessoas, não sabia quem era, chamou de meu Senhor, fica subentendido que ele sabia que era o Senhor, porém não está nada claro para nós. Aí entra o segundo subtópico que fala sobre a hospitalidade de Abraão. Então o patriarca Abraão aqui, ele vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. Isso daqui está no versículo 6, tá? De Gênesis capítulo 18. Ele mesmo corre até o curral, ele escolhe uma vitela, ele ordena que ela seja preparada. Ele escolheu o animalzinho, passou para a pessoa preparar. Ele foi lá, pediu para Sara primeiro que fizesse os pães, que amassasse os pães e assasse os pães. Então essa vitela vai estar no versículo 7 do capítulo 18 de Gênesis.
Nós precisamos aprender com Abraão essa arte da hospitalidade, que é algo que parece que está esquecido na nossa atualidade, né? Não se tem mais hospitalidade. Então ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda melhor. Hebreus capítulo 13, versículo 2, olha o que diz o texto aqui. Não vos esqueçais da hospitalidade. Não é para se esquecer da hospitalidade de maneira nenhuma. Por quê? Porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então tá vendo? A hospitalidade é tão importante que mesmo sem saber, algumas pessoas acabaram hospedando o anjo. Isso quem está dizendo é a própria Bíblia Sagrada, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. O patriarca ele ofereceu o melhor aos seus visitantes, que está lá no versículo 8, Gênesis 18, versículo 8. E quando eles estavam ali desfrutando do alimento e também da hospitalidade de Abraão, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Ó, versículo 9 do capítulo 18, tá? Onde está Sara? Então naquele tempo as mulheres elas não eram vistas, não ficavam à vista, quando homens desconhecidos estavam presentes no local, mas eles sabiam que ela estava escutando tudo atrás da porta da tenda, ou seja, a porta que eu digo não tem porta-tenda, né, irmãos? Mas ela estava atrás da tenda, podendo escutar dentro da tenda, né, atrás das cortinas da tenda, ouvindo. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Está em Gênesis capítulo 18, versículo 10. Então essa era a promessa mais aguardada por Abraão e também por Sara. O terceiro subtópico fala sobre o riso de Sara. Então, quando ela ouviu que teria um filho, Sara riu. Então presta atenção, eles estavam conversando lá fora, ela lá na tenda dela estava ouvindo. Isso aqui está no versículo 12 do capítulo 18 de Gênesis, tá? Então ouviu que teria um filho, o que ela fez? Ela riu. Ela não riu de Deus, mas ela riu da sua condição física. Porém, o Senhor traz a ela uma lembrança. Olha só, Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Senhor aqui também é o tetragrama, tá? Yud, Re, Vav, Re. É YWHW, tá? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Está usando o próprio nome dele. Então, no tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então isso aqui é uma promessa incondicional. Vai ter um filho, acabou. Eu falei, Deus falou, né? Deus falou, acabou, pronto. Então Deus ele conhece o coração, o nosso coração, e ele viu a fé no coração de Sara, apesar do seu riso. Então o Eterno ele nos conhece bem. Ele me conhece, ele te conhece. Ele conhece as nossas fragilidades. Porém, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, apesar do nosso riso, né, e apesar da nossa dor. Ele nos conhece bem. Então, depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Está lá no versículo 20 do capítulo 18. Então, nesse capítulo 18, engloba bastante coisa, bastante revelação aqui, que o próprio Deus está trazendo para Abraão e para Sara também. O resumo desse tópico diz que Deus é bom e envia os seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Então, nesse meio tempo, ele chegou para avisar Abraão, para falar a Abraão, para revelar a Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Nesse mesmo tempo, ele falou assim: não, Sara, tua esposa, vai ter um filho daqui um ano praticamente, vamos dizer assim, né? No tempo da vida seriam 9 meses, então Abraão teria que se relacionar com ela, passaria o tempo. Então, aproximadamente nesse mesmo tempo, Sara teria um filho. Aí o tópico 2 fala que Deus anuncia seus planos para Abraão. Primeiro subtópico, o anúncio da destruição. Então nós já aprendemos que a terra entre Betel e Ai, Betel, lembra? Betel é casa de Deus e Ai significa ruína. Então Abraão estava ali no meio, né? Então nós aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava os pastores de Abraão e Ló. Lembra da briga? Está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 6. Se eu não me engano está na lição anterior também. Então o tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença que tiveram entre os seus pastores. Gênesis capítulo 13, versículo 8 vai falar sobre isso daí. O patriarca dá a Ló, olha só, Abraão, que teria o direito, deu a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este se viu somente pela beleza dos olhos, né, das terras férteis. Ele decidiu se estabelecer nos arredores de Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Agora Gênesis capítulo 1, do 1 ao 12, eu vou ler alguns versículos pulados aqui, eu vou falando qual que eu estou lendo, tá? Mas se você tiver um tempinho, leia por completo para poder entender melhor, se é que você já não conhece, né?
Então, versículo 6, já vou pular para o 6 aqui, tá? E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, está falando de Abraão e do seu sobrinho Ló, porque a sua fazenda era muita, ou seja, os dois eram muito ricos, a terra não comportava, eles não tinham comida para todo mundo num pequeno espaço, não é de tempo, né? Num pequeno espaço de terra, num pequeno espaço geográfico, então eles precisavam se separar para que pudessem alimentar os animais e também eles poderem sobreviver também. Não podiam habitar juntos. Versículo 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Por quê? Porque somos irmãos. Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então está explicando que o negócio era bonito, aos olhos era maravilhoso, era fantástico. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Se você olhar no original aqui, fica entendido que ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Então o que Ló não sabia era... Não sei se ele não sabia, né? O que a gente pensa que ele não sabia é que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13. O segundo subtópico fala sobre o pecado leva à destruição. Gênesis capítulo 18, que eu falei que é o capítulo que tem muitas revelações da parte de Deus para Abraão. Então o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. São duas cidades, tá? Sodoma e Gomorra, mas estão localizadas uma vizinha da outra. Então o salmista ele ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é, muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Gênesis 18, versículo 17 e o 18 também diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abrão o que eu faço? Versículo 18. Visto que Abraão certamente vai ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então Deus mesmo está dizendo: eu vou ocultar, eu vou esconder alguma coisa de Abraão, já que ele vai ser uma grande nação. Então a resposta aqui é retórica, tá? É claro que não vai ocultar. Então o pecado de Sodoma e de Gomorra era muito grande, e o Senhor ele não podia mais suportar. Lembra do juízo lá no comecinho? Então ele foi vendo, foi analisando, né? Então o Eterno toma a seguinte decisão. Olha aqui, ó, Gênesis 18, 21. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, como se Deus não fosse onipresente, onisciente, como se ele não soubesse todas as coisas, como se ele não estivesse em todos os lugares. Aqui está dando uma palavra de uma forma que nós, seres humanos, possamos compreender. Então, ele desceu, foi até o local para poder entender, para poder ter a certeza. Não foi disso e me disse. Não foi disso e me disse, não. Foi eu vi realmente com os meus próprios olhos o que estava acontecendo, para que eu pudesse entrar com o juízo. O terceiro subtópico fala sobre a intercessão. Então a decisão já estava tomada. Abraão ele coloca-se numa posição de intercessor, ou seja, as cidades seriam realmente destruídas. Aí Abraão toma a posição de intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos que eram justos. Gênesis 18, 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha a pergunta que Abraão faz a Deus. Porque, deixa eu explicar também, porque em alguns versículos que nós não lemos, fala essa parte da história, tá? Depois que eles comeram, depois que eles fizeram a promessa para Sara, eles saíram para ir para Sodoma e Gomorra. Abraão foi junto com eles até um certo ponto. Dois deles, aí sim, dois anjos seguiram em frente até Sodoma e Gomorra, e o Senhor ficou junto com Abraão, explicou o que iria acontecer, e Abraão tomou essa postura de intercessor. Ele estava intercedendo não pela cidade, mas pelas pessoas justas que habitavam na cidade, em detrimento aos injustos. Então essa atitude revela o coração justo e bom do patriarca Abraão. Ele foi um intercessor, ele pediu com amor, pediu com misericórdia em favor dos inocentes que habitavam naquela cidade. Então, a iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita ou sodomia, que faz referência ou faz alusão aos moradores dessas cidades. O Senhor ele enviou 2 anjos até Sodoma, e Ló os convida a passar a noite em sua casa. Olha só, Ló também era hospitaleiro. Aprendeu com quem? Aprendeu com seu tio Abraão, visto que o seu pai havia falecido, então ele aprendeu com seu tio Abraão.
Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Então, Ló, o que Ló fez? Ló não aceitou. Ele ofereceu, olha, que pai é esse, né? Ló ofereceu as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes, mesmo porque uma pessoa quando estava hospedada debaixo do teto da outra, essa pessoa tinha que ser protegida de todas as formas. É cultural isso daí, tá bom? Então Ló ele não aceita e oferece suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então, os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens, porque eles não aceitaram, eles não queriam, eles queriam os homens não, na verdade eram os anjos que eles não sabiam, né? Eles achavam que eram homens. Então esses anjos feriram os homens de cegueira, esses homens ímpios que estavam querendo ter relações com eles. Ló foge com sua mulher e as suas filhas e Deus aguarda a saída de Ló e sua família da cidade. Enquanto eles não saíssem da cidade, eles começaram a fugir. Enquanto eles não saíssem da cidade, Deus não iria destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então essas cidades elas se tornaram símbolo da advertência divina contra o mal. Deuteronômio 29 e 23. Enxofre e sal e toda a sua terra abrasada não será semeada, nada se produzirá nela, nem crescerá erva alguma, como na subversão, ou seja, da mesma forma que aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu também com Admá e Zeboim, que o Senhor subverteu na sua ira e no seu furor. Se você quiser conferir na sua Bíblia aí também Isaías 1:9, Romanos 9:29 e Judas, capítulo único, versículo 7, vai falar também sobre essa subversão, sobre essa destruição. Então, até os dias atuais, essas cidades de Sodoma e Gomorra nunca mais foram erguidas ou nem habitadas também. E o solo da região ele é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre e de sal, que onde semeia sal também normalmente não cresce nada. O resumo desse tópico diz que Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. E o terceiro tópico fala sobre a destruição propriamente dita de Sodoma e Gomorra. O primeiro subtópico fala sobre Deus é fogo consumidor. Olha só, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é espírito, Deus é verdade. Mas só que Deus é fogo consumidor também. Olha só, então Deus é amor, mas também é justiça. O fogo simboliza a justiça de Deus. Então, depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, Gênesis capítulo 6 e o capítulo 7, então a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi um fato mais marcante e tornou-se referência e também um alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Irmãos, nós não podemos nos esquecer de que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Ele é um fogo consumidor. Valdecir, onde é que está isso? Hebreus capítulo 12, versículo 29, vai dizer que Deus é um fogo consumidor. Aí entra o segundo subtópico, que fala sobre uma catástrofe sem igual. Então, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e a sua família, ou seja, um total de 8 pessoas, porque foi Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos. Então foram 8 pessoas que sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas no caso de Sodoma e Gomorra. Foi Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. Nesse caso aqui, lá foram 8, aqui já foram 4. Porém, vai ter um outro evento aqui que a mulher de Ló ainda olhou para trás e ainda acabou também perdendo a sua vida, ou seja, se transformando em uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículos 15 ao 23, é claro que nós vamos ler alguns versículos só, e vou ler o 15 aqui. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Olha só o 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens pegaram-lhe pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram fora da cidade. Então, peraí, como ele começou a se demorar, os anjos falaram: vambora, que Deus vai destruir a cidade, vamos embora. Então, peraí, tá demorando demais, eles começaram a se demorar demais. Um anjo pegou na mão de Ló e da sua esposa e puxou eles. O outro anjo pegou na mão de uma filha e da outra filha e também puxou elas para que eles pudessem sair, para que o Senhor pudesse destruir a cidade. Lembra da intercessão de Abraão? Não vou destruir a cidade se tiver se tiver 10 justos na cidade, por amor dos 10 justos, eu não vou destruir. Tinha 4 justos na cidade, teoricamente, vamos chamar assim.
Foram 3 porque a esposa dele ainda ficou com o coração naquela cidade, mas que seja, tinham 4 justos naquela cidade, o Senhor não destruiu a cidade, enquanto esses justos não foram tirados do lugar. Entendeu como é que é? Então é assim, Deus, ele ouviu a intercessão de Abraão. É muito importante que nós sejamos intercessores. Versículo 17. E aconteceu o quê? Tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Olha a ordem. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Não pares em toda esta campina. Escapa-te para o monte para que não pereças. Versículo 22. Apressa-te. Escapa-te para lá. Porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Zoar significa pequena. Versículo 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, os genros de Ló, olha só, os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Ló foi lá advertir eles do que iria acontecer e os genros zombaram dele. Está lá em Gênesis 19, 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, ou seja, elas não eram casadas, eles não eram genros propriamente dito, porque o genro vai ser somente depois do casamento, mas a princípio ainda não haviam casado. Haviam de tomar as suas filhas, haviam de se casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então os genros dele acharam que ele ia ser, que ele estava zoando, que ele estava zoando com a cara deles, zombando da cara deles. Então esses varões eram aqueles que iriam se casar com as filhas de Ló. Se perderam, morreram na destruição das cidades. E o terceiro subtópico fala sobre transformada em estátua de sal. Então, infelizmente, as pessoas brincam, tem até músicas que cantam sobre a esposa de Ló, mas, irmão, é triste, é triste. Então, infelizmente, a esposa de Ló, ela não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver a cidade queimando, e ficou convertida numa estátua de sal. Está em Gênesis capítulo 19 e o versículo de número 26. Então que nós nos lembremos de que a esposa de Ló, ela não foi alcançada pelo fogo, mas ela pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Então, como servos de Deus, nós não devemos olhar para trás. Não é olhadinha, não é isso, não. Pensa, eu sei que você é inteligente, eu sei que você entendeu. Quando Deus falar que não é para olhar para trás, não é para pensar nas coisas que ficaram para trás, pensar no seu passado, pensar nas coisas que você fazia, que eu fazia antigamente, que nós fazíamos antigamente e que hoje nós não fazemos mais. Isso é olhar para trás, não é virar o pescoço, não é isso não. Nesse caso aqui foi literal, não olha para trás. Mas por que olhar para trás? Porque olhar para a cidade, olhar para aquilo que estava sendo destruído, que estava ficando para trás, porque estava indo embora. Mas simbolicamente ou figuradamente, fala disso daí que eu acabei de falar para você, tá? Então, como servo de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima, conforme diz Colossenses capítulo 3, versículo 2. A Bíblia também diz assim, então o Senhor fez chover fogo e enxofre, fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade o que nascia da terra. Está em Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25. O resumo desse tópico diz que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Na verdade, ele foi longânimo até um certo ponto. Depois ele entrou com o seu juízo e é assim que Deus age, dessa forma que Deus age. Em toda a palavra de Deus nós vemos dessa forma. O resumo desse tópico diz que Deus é amor, mas também, acabei de ler, né? A conclusão da nossa lição diz que nós finalizamos essa lição enfatizando, dando ênfase que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, conforme o Salmo 136, verso 1 diz. Mas a sua longanimidade, a sua paciência, ela tem um limite, tem um fim, tudo tem um limite. Sodoma e Gomorra, eles viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló que estava ali na cidade. Então, quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juiz divino, ele não tarda, ele vem com toda certeza. Que jamais nós venhamos nos esquecer do amor e também da severidade do nosso Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.